O Mercosul e a União Europeia anunciam um acordo de livre comércio depois de 25 anos de negociações. Assunto de Brasília para o repórter André Anelli. Os detalhes desse acordo, o anúncio é apenas o primeiro passo de um longo caminho até a concretização do pacto comercial. É isso, André, bem-vindo, boa noite, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Esse acordo entre União Europeia e também o Mercosul foi anunciado nessa sexta-feira e ele ainda deve levar alguns meses para finalmente passar a ter validade, já que o texto ainda deve passar por revisões legais e também por tradução. Além disso, os termos firmados pelos dois blocos econômicos ainda vão ser avaliados pelo Parlamento Europeu, que é composto por eurodeputados em número proporcional à população de cada país, e também pelo Conselho da União Europeia, que conta com ministros dos governos da região. É esse conselho, inclusive, que precisa ratificar o acordo para que ele passe a ter validade. Para ser aprovado, o acordo precisa do aval de pelo menos 55% dos países, representando no mínimo 65% da população total do bloco. Apesar do caminho que ainda precisa ser percorrido, o presidente Lula comemorou a sinalização positiva da Comissão Europeia. O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação. Essa manifestação foi dada durante a reunião da cúpula do Mercosul, realizada em Montevidéu, capital do Uruguai. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participou do encontro e descreveu o acordo anunciado como um marco histórico. Para ela, o acordo é ambicioso e equilibrado. Finally, let me address my fellow Europeans. Este acordo é uma vitória para a Europa. 60 mil empresas estão exportando hoje para o Mercosul. 30 mil delas pequenas e médias empresas. Elas se beneficiam de tarifas reduzidas, procedimentos alfandegários mais simples e o acesso preferencial a algumas matérias-primas críticas. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul estabelece a maior parceria comercial do mundo, envolvendo cerca de 718 milhões de habitantes, com um PIB total, um produto interno bruto total, de cerca de 22 trilhões de dólares na soma de todos os países dos dois blocos econômicos. Aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin também destacou o potencial de impulsionamento do sistema produtivo brasileiro com esse acordo. Hoje é um dia histórico e estratégico. Depois de 33 anos do Mercosul, que é de 1991, e mais de 20 anos de negociações, finalmente é anunciado o acordo entre Mercosul e União Europeia. Abre oportunidades, estamos falando de 27 países da União Europeia, dos mais ricos do mundo, então muitas oportunidades. Isso pode ajudar a fazer o PIB do Brasil crescer mais, as exportações brasileiras crescerem mais, a renda e o emprego crescer mais e derrubar a inflação, ajudar também a reduzir a inflação.
Uma das principais vantagens do acordo é a diminuição de tarifas de importação, inclusive, como disse, não só Geraldo Alckmin, mas também a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o agronegócio não apenas vai ganhar mercado consumidor, mas também vai provar a própria competência mundo afora. Esse acordo prevê mais liberdade comercial. Por exemplo, zero tarifa para frutas, café e outros produtos brasileiros. Cotas importantes para açúcar, carne de frango, carne bovina, etanol. Nós vamos mostrar a nossa competência e poder acessar esse mercado tão importante que é a União Europeia. Apesar de todo esse otimismo brasileiro e também da Comissão Europeia, o governo da França já indicou que o anúncio não muda a postura crítica do país ao acordo e que a decisão anunciada se refere apenas aos compromissos da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco. Tiago. Sou André Anelli, então, trazendo os detalhes desse acordo. Claro que ainda existem outros passos para que esse acordo seja fechado efetivamente, resistências na Europa, principalmente. Mas vou chamar já os nossos comentaristas também para analisar. Ô Dora, de que forma o governo brasileiro conseguiu essa articulação? Qual o peso que o governo brasileiro teve nessa negociação? Não sabemos ainda se efetivamente tudo vai ser realmente acordado, mas de qualquer forma, há um passo importante para essa esperada negociação entre os dois blocos. Importantíssimo, na verdade, né? Eu não tenho muita paciência com essa história de se chamar tudo que é importante de histórico. Só que nesse caso, aí que é bom não banalizar o termo, porque nesse caso o acordo é histórico, porque é um acordo que vem sendo negociado desde 1999, uma ideia que surgiu lá no início dos anos 90 e começou a negociação numa cúpula da União Europeia com a América Latina, numa reunião aqui no Brasil, aqui no Rio, em 99. Não é correto a gente atribuir, dizer que é uma vitória de governo X ou Y. Claro que o Palácio do Planalto está falando que é isso, que é uma vitória, ok, tudo bem. Mas não é, isso é fruto de um esforço coletivo, só no Brasil passou por 5 presidentes, né? Então é um esforço coletivo, um esforço em que a diplomacia teve um papel crucial e agora eu vejo algumas pessoas assim com uma vontade, dizendo, mas não está ainda, falta muito. Gente, mas já faltou 25, já faltaram 25 anos, né? Essas coisas não são assim. Outro dia eu estava lendo um acordo do Chile com alguém, levou 4 anos para ser implementado. A União Europeia levou, não me lembro mais quantos anos, mais década, para conseguir se consolidar. Não é porque demora, não é porque é difícil que se deve tirar o mérito. Realmente, é como o ministro Fávaro disse, é da maior importância. E, repito, isso sim, é bom a gente economizar o termo histórico para a gente aplicar naquilo que realmente é, no caso, o acordo Mercosul-União Europeia. Vilela, o vice-presidente Geraldo Alckmin usou essa expressão histórica, ele fazia isso quando era governador também, em algumas outras questões, mas de qualquer forma, para o agro, né, pode representar um grande avanço e também, claro, outros setores que podem ser beneficiados. Eu vejo, de uma forma geral, Tiago, para o Brasil, ele é um acordo bastante promissor, no sentido de fazer com que se abram possibilidades para os produtos brasileiros e que, de alguma forma, venha a fazer com que os produtos brasileiros possam se qualificar ainda mais para poder entrar, poder competir de igual para igual dentro de um mercado tão valioso, tão importante quanto o mercado europeu. Eu vejo que realmente é uma data bastante importante, não teria sido feito esse anúncio da forma como foi feita. Se o consenso, ou pelo menos o consenso não, mas a maioria já não estivesse efetivamente posta na mesa, e agora realmente são essas formalidades, esses 6 meses, que é o prazo que se estima para essas formalidades, para efetivamente a gente ter esse grande acordo em prática. Mas, de qualquer forma, foi uma grande vitória que os governos do Mercosul e da União Europeia conseguiram firmar na data de hoje. Vilela, o termo que você usou é promissor. Eu acho que é isso mesmo, né? Exatamente, promissor. Eu vejo que é evidente que existem desafios.
Quando se fala de uma competitividade como essa, de uma abertura comercial como essa, é evidente que não é de uma hora para outra que nós vamos ter produtos brasileiros ganhando todos os mercados de uma hora para outra, em todas as prateleiras do mundo. Mas, ao mesmo tempo que surgem oportunidades de crescimento, faz com que os produtos brasileiros, de alguma forma, tenham que aprimorar e avançar cada vez mais para superar as dificuldades de concorrência que naturalmente ainda vão existir. Pois é, Dora, os desafios ainda são muitos, mas essa palavra, um acordo promissor, né? Pelo menos é o que se espera para que, como o Vilela falou, em 6 meses talvez tenhamos os primeiros acertos entre os países. Olha, eu achei o termo absolutamente adequado, porque é isso mesmo. Agora, eu não sabia, Vilela, 6 meses, curto então esse tempo. De qualquer maneira, acho que vai ser eletrizante, porque você tem aí França, Holanda, Polônia e me parece que Áustria contra. Eles não têm ainda aquela proporcionalidade suficiente, mas vão trabalhar para ampliar esse apoio. E do outro lado, os países... e tem Itália. Não, Itália está a favor, contra. Não, Itália acho que é contra. Não sei, não lembro. Bom, mas a Alemanha, por exemplo, que é uma potência no bloco, os mais importantes, França, Reino Unido e Alemanha, as mais importantes economias do bloco, o Reino Unido não é da União Europeia, tá? Portanto, aí só conta a França e a Alemanha. E são favoráveis. Então, vai ser um embate super interessante da gente acompanhar, porque nos parlamentos aqui do Mercosul, talvez salvo a Argentina, que o Milei tem umas implicâncias aí, mas aqui não vai ter problema. Agora, no Parlamento Europeu, depois dos parlamentos individuais de cada país, vai ser um embate super interessante. E ver, Tiago e Vilela, como é que a França, que está numa enrascada interna, a Alemanha também, mas a França muito mais, vai conseguir dar conta de enfrentar esse problema na maneira que o presidente Emmanuel Macron já disse, dizendo que o acordo é inaceitável.